hoje nós iniciaremos o pré-congresso da 20ª Conferência Internacional da ANET, Vigilância, Promoção e Atenção a Pessoas com Doenças Crônicas. Amanhã, às 8 horas, nós teremos a abertura oficial do evento, então, com a professora Rita Machello. E é importante que a presença seja sempre confirmada nos 2 turnos. Então, pela manhã deve ser confirmada a presença e também à tarde. E todas as atividades do congresso, elas ocorrerão aqui no prédio 32, neste auditório. Tá? Então, agora nós vamos começar com a nossa primeira palestra do pré-congresso, que é ensinar com competências para educar a todos. Nós teremos como palestrante o professor Dr. Ivan Carlos Ferreira Antonello. Eu peço que o Dr. Ivan suba aqui conosco. O Dr. Ivan, então, ele é graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele tem a residência médica nas áreas de Medicina Interna e Nefrologia no Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em Medicina e Nefrologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Medicina pela PUC-RS. O Dr. Ivan ele é servidor público como médico em saúde pública na Secretaria de Saúde, então, Hospital Psiquiátrico São Pedro, até 1999, conselheiro da Associação Médica do Rio Grande do Sul, até 2005, e do Conselho Regional de Medicina até 2003 e do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul até 2018. Ele participou da coordenação do planejamento estratégico da Faculdade de Medicina da PUC-RS até 2012. Ele é professor titular do Departamento de Medicina Interna dos cursos de graduação e pós-graduação em Medicina. Ele foi diretor da Faculdade de Medicina da PUC-RS até 2012, avaliador e conselheiro do Sistema de Acreditação de Escolas de Médicas, do sistema reconhecido, então, pela Federação Mundial de Educação Médica. Até hoje, então, o professor Ivan continua como conselheiro, coordenador médico do projeto de extensão integrado entre Medicina e Letras da PUC-RS, atualmente, e ele tem experiência na área de Medicina e Educação Médica, com ênfase em nefrologia, atuando principalmente nos temas nefrologia clínica, variação da pressão arterial em situações especiais, doença hipertensiva da gestação e docência em saúde e narrativas em saúde. Então, doutor Ivan, a senhora tem em torno de 20 minutos e muito obrigada por estar conosco. Bom dia a todos. Muito obrigado pela apresentação, professora Tatiana. Eu estou aqui, assim, me fazendo mais importante do que sou, pela amizade que eu tenho com a professora Rita. Eu queria também, nesse início, lembrar e mostrar, assim, toda a nossa solidariedade com os nossos irmãos brasileiros, gaúchos, que estão sofrendo hoje essa calamidade pública, né? Queria também dedicar um pouco dessa conversa a uma professora que esteve conosco durante muito tempo e foi-se há pouco tempo e que nos faz extremamente saudosos, nos faz muita falta, que é a professora Bartira Ercília Pinheiro da Costa. Me foi dado para conversar um pouco com vocês, ensinar como competência para educar a todos. Quando eu vi esse título, me ocorreu, eu sempre gosto de focar naquilo que primeiro me ocorre, né? E me ocorreu que ensinar é uma competência múltipla que exige qualificações. Antes disso, eu quero dizer que eu tenho declaração de conflito de interesse, porque eu sou professor há 46 anos e tudo que disser a respeito de ensino e aprendizagem ou avaliação estará contaminado pelo amor à docência e pela convicção de que a compreensão entre humanos começa na educação.
Ensinar como competência para educar a todos. Eu fiquei em dúvida, realmente, o que é bem educar a todos, né? E ensinar é mesmo uma competência, né? Talvez seja uma competência múltipla, mas eu precisava entender um pouco isso e perguntei, como qualquer bom aluno, ao professor, ou, no caso, à professora Rita. Eu mandei um WhatsApp, enviei um WhatsApp para ela perguntando: boa tarde, tudo bem? Tenho pensado no título, ensinar como competência para educar a todos. A ideia é concentrar a fala no ensino como competência para a educação ou nas competências necessárias para ensinar. Será mesmo ensinar uma competência em si próprio? A resposta da professora Rita: bom dia, querido amigo, qual você prefere? A professora Rita fez o que um professor não costuma fazer, mas que o bom professor sempre faz. Devolve ao aluno a pergunta para que ele, curioso, busque a resposta. Porque no momento que o aluno se apropria da resposta, ou se apropria da curiosidade sobre o assunto, ele está começando a aprender muito mais do que quando ouve sobre ele. Então, assim, revendo competências e habilidades, né, as habilidades estão associadas ao saber fazer, ação física ou mental que indica capacidade adquirida. Já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas que caracterizam, por exemplo, uma função, profissão específica, arquiteto, enfermeiro, médico, professor de química. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca de competências. É isso que está escrito em alguns lugares, né? Então, ensinar é competência. Eu busco ouvir, né, um pouco do professor Philippe Perrenot, que nos fala nas 10 competências para ensinar. Quando nós olhamos cada uma dessas competências, nós vemos que todas elas fazem sentido, né? Organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão da aprendizagem, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação entre as pessoas, envolver alunos na aprendizagem e no trabalho, e, inclusive, precisa estar próximo à administração da escola. Isso é uma competência importante do professor, porque o professor não vai fazer grandes mudanças se ele não estiver junto à escola. É uma habilidade, é uma competência política importante do professor. Eu me atrevo a acrescentar a essas 10 mais uma, que é aprender. Eu acho que aprender é uma competência de ensinar, né? Nós precisamos aprender o tempo todo, né? Eu aprendo com cada pessoa que eu encontro, a cada dia. Então, eu penso que aprender seria a 11ª competência. Eu não inventei isso, eu não disse primeiro isso. No século XVIII, Joubert já dizia que ensinar é aprender 2 vezes, mais se referindo à memória, né? Porque a gente prepara uma aula e depois promove o acontecimento da aula. Então, a gente visitando 2 vezes o mesmo assunto, talvez fique na memória. Mas Paulo Freire evoluiu, né? Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender, dando protagonismo também para o estudante, né? Mostrando que quem aprende pode ensinar, tem seu saber. E a minha mãe, né? A minha mãe também me ensinou isso, né? Mas já com uma ideia de temência a Deus, né? Quem sabe deve ensinar, quem ouve deve aprender, senão em dia de juízo grande castigo há de ter. Então ela trazia o juízo final, e eu desconfio que era uma ameaça. Eu tinha 8 anos, e tinha irmãos pequenos que não eram alfabetizados ainda, e ela precisava que eu os ajudasse. Então, eu desconfio disso. Aí eu respondi para a professora Rita, e é evidente que ela ficou em silêncio,
Prefiro falar dessa dúvida e abordar a ensinagem como competência bilateral nos dois sentidos. Professor e aluno ensinam e aprendem conhecimentos diferentes. Eu acho que o silêncio de um professor é muito importante também. Há momentos de silêncio e o silêncio ajuda a compreensão. Eu gosto muito dessa figura, que é uma figura do século XVIII, de autor desconhecido, mas que foi popularizada por Camille Flammarion, que mostra uma pessoa, um peregrino, que tenta botar a cabeça para fora dos limites da natureza que ele recebeu. Ele tenta conhecer além, ele tenta extensionar seu conhecimento. E Olga Tokarczuk, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 2018, ela diz que entre todas as espécies, apenas o ser humano adquiriu a misteriosa capacidade de ler ou abandonar a realidade que lhe foi dada, embora só mental e temporariamente. Então, vejam só que importante isso, né? Nós aprendemos a ler e só então começamos a duvidar, começamos a procurar ver além daquilo que nós recebemos para sobreviver, além do planetinha que nós recebemos e fazemos parte dele. De outro lado, pensando em educar a todos, eu me lembro que o último censo do IBGE, dados de 2022, traz que o analfabetismo absoluto no Brasil atinge 5,6% da população, que são 11 milhões de pessoas aproximadamente, com mais de 15 anos. E 29% não são capazes de ler textos mesmo de baixa complexidade. Então nós temos 1/3 do nosso país que de verdade não lê, né? Embora saiba letras, consiga pronunciar palavras, mas não dá sentido às coisas. 1/3 do nosso país é muita gente. Ensinar é competência? Talvez seja um ofício para todos nós. Todos precisamos ensinar e aprender para seguir vivendo. Se eu quero ensinar sobre a beleza, eu acho que essa imagem é muito bonita, é uma imagem de Colmar, que é um espaço na Alsácia, né, território francês, mas se eu quero progredir no ensino, além dessa imagem, eu posso mostrar essa imagem, que faz mais sentido, mostra mais, amplia o horizonte de quem vê. Ensinar é isso, é estar sempre à busca de um pouco mais para oferecer a quem está supostamente aprendendo. Essa outra imagem, que é uma imagem totalmente diferente, mas é uma imagem de deserto, do Arizona, rochas com areias vermelhas, né? Coyote é o espaço onde isso está. Ela é muito bonita, mas é uma outra beleza, uma beleza estranha, mas eu percebo que isso é belo. Se eu colocar duas pessoas a olhar o belo, cada um vai ter sua interpretação do belo. Eu confesso para vocês assim que muitas vezes eu vi alguma coisa muito bonita e tentei mostrar para alguém de que eu gosto muito, e aí eu tentei e não consegui. E aí eu ficava pensando, como é que isso é tão bom para mim e eu não consigo mostrar que é bom para o outro, né? Essa dúvida que nos faz continuar tentando ensinar. Ensinar, então, eu acho que é ajudar o outro para que faça a sua própria descoberta, né? Certamente nós não passamos nada, né? Nós ensinamos alguém a fazer a sua própria descoberta. A descoberta não será exatamente como a nossa, nem melhor nem pior, apenas diferente. Essa é uma outra imagem bonita que eu gosto muito, das Ilhas Maurício, no Oceano Pacífico, que é uma imagem calma, pacífica, mas que o mesmo lugar pode mostrar outros momentos
essa imagem, que é uma imagem revolta, né? E isso tem que ser mostrado de alguma forma, né? E cada um vai entender diferente. Mas eu acho que Eduardo Galeano conseguiu nos mostrar de um jeito melhor. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovaclov, levou-o para descobrir-se o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas dunas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Ele pediu ao pai que o ensinasse, né? Leonardo Galeano não disse, mas me ensinou quando aprendi que um poema não tem fim. O pai olhou o mar em silêncio como nunca havia feito antes. E o menino, olhando o mar e o pai, fez sua própria descoberta. Ensinar um pouco é isso. É a gente mostrar para o outro, né, o que é que eu vi, sem dizer para ele que ele tem que ver o mesmo. Então, ensinar não é transmitir conhecimentos. O educador não é, tampouco, possui o vírus da sabedoria. Ele orienta a aprendizagem, ajuda a formular conceitos, a despertar as potencialidades inatas do sujeito, para que ele forme algum consenso em torno de verdades e encontre suas próprias opções. Professores são todos, embora o professor seja um, se souber ser professor, e que há algum protagonismo na docência. Esse é um poema de Carlos Drummond de Andrade. O professor disserta sobre o ponto difícil do programa. Um aluno dorme, cansado das canseiras dessa vida. O professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo? Não. O professor baixa a voz com medo de acordá-lo. Quando Carlos Drummond de Andrade fala sobre isso, ele fala sobre o ponto difícil do programa, que é o que o professor tem que ensinar. Se o professor não acordar o aluno, ele não vai aprender o ponto difícil do programa. E o professor não vai ensinar o ponto difícil do programa. Mas se o professor não aprender com o aluno porque ele dorme, ele nunca vai conseguir ensinar um ponto difícil do programa. Então, a nossa responsabilidade como professores é também entender o outro, olhar para o outro, ouvir do outro e aprender porque o outro tem uma ação contra a educação, contra o ensino, né? Que na realidade não é contra. É uma reação natural que pode ser pelo professor chato, né? Pode ser por uma dificuldade sua, pode ser porque trabalha no outro turno, e juntos, professor e aluno, de posse desses dois conhecimentos, um ponto difícil do programa e porque o aluno dorme, conseguirão uma solução, ou ao menos terão tentado. Compreensão humana. Edgar Morin nos traz um pouco disso em Fronteiras do Pensamento, em 2015. É preciso ensinar a compreensão humana porque é um mal do qual todos sofrem em graus diferentes. Começa na família, onde filhos não são compreendidos pelos pais e os pais não entendem seus filhos. Pode continuar na escola, com os professores e os colegas. Continua na vida, do trabalho, no amor, e acho que temos que ensinar também a enfrentar as incertezas. Porque em todo destino humano há uma incerteza desde o nascimento. A incerteza é a morte, e delas não sabemos nada e nem seu momento. Ensinar como competência de educar a todos. Ensinar é uma competência, talvez seja mesmo múltipla, abrangendo o saber de cada um. E se cada um tem seu saber, todos podemos ensinar e aprender, ou seja, podemos educar a todos. Educação em e para a saúde está relacionada à promoção e vigilância em saúde. E saúde não é uma coisa que ocorre só dentro do corpo da gente, mas fora dele também. Os ecossistemas influenciam a saúde das pessoas, por isso educar a todos é também aprender sobre a saúde do planeta. Vocês poderiam me perguntar, você poderia ter falado mais do analfabetismo, que impede que 1/3 dos brasileiros possam
olhar além dos seus limites, como na gravura de Flammarion, e não apenas a compreensão em incertezas humanas. E o que eu responderia? Eu responderia o que a professora Rita me respondeu. Qual vocês preferem? Para finalizar, ou finalmente, e finalmente é um advérbio que a gente usa muito para ganhar tempo no final das conversas, né? Então a gente usa finalmente, e aí todo mundo se tranquiliza e a gente fala mais meia hora. Então, finalmente, eu queria contar uma história para vocês. Eu atendo pacientes crônicos há muito tempo, né, quase 50 anos, e eu atendi um paciente durante quase 30 anos, com doença renal crônica, que fez hemodiálise e finalmente foi transplantado. E eu acompanhei esse paciente, ele me acompanhou, porque eu também vivia nesse momento, né? Durante muito tempo. Um dia, ele teve uma pneumonia por pneumociste carine, que é um germe oportunista, e hospitalizou. E precisou ser entubado. Ele precisava botar o tubo, mas ele não queria colocar o tubo. Ele pediu que me chamasse. A hemodiálise no hospital da PUC, onde eu trabalho, é bem próxima da UTI, e eu estava na diálise. Eu fui até lá. E ouvi o que ele me perguntava. Ele perguntava, eu preciso mesmo usar o tubo? Eu disse para ele, sim, isso vai te ajudar a respirar melhor, isso vai ajudar a que a gente te trate melhor. E aí ele me perguntou, e eu vou morrer? Eu disse, em vez de dizer, isso eu não sei, eu disse, claro que não, não vai morrer. Tu acha que se tu fosse morrer eu estaria aqui paradinho do teu lado? E aí ele fez um silêncio, né, com muita dificuldade, e disse, acho. Aí eu comecei a chorar. E eu venho de uma época que foi me ensinado que eu não podia me envolver tanto com o paciente a ponto de me emocionar. Mas eu não conseguia parar de chorar. E aí ele me disse, doutor, não chore, não fique triste. Não com essa clareza que eu digo, mas com muita dificuldade. Nós vivemos juntos 30 anos, eu tinha filhos pequenos, eu tinha medo que eles morressem, ficassem órfãos, que minha mulher ficasse sozinha. E nós somos uma dupla de sucesso. Ele me disse isso. Nós, durante 30 anos, convivemos, eu vi meus netos, meu neto, que era um menino, brinquei com ele, eu fui feliz. Ele foi entubado, foi para o respirador e acabou morrendo. E eu aprendi com ele, e jamais vou me esquecer, uma palavra que para mim era só uma palavra, mas que ele me ensinou o que significava, que é compaixão. Ele teve cuidado com a minha tristeza, ele teve compaixão de mim. E eu entendi que não é o mais forte que pode ter compaixão, que pode ter empatia pelo mais fraco, mas qualquer um de nós pode ter empatia e compaixão pelo outro. Ensinar, sim, é competência, e sim, nós podemos educar a todos se estivermos dispostos a aprender. Muito obrigado.